Abraão. 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 Eis-me aqui. Pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e o leve até a terra de Moriá, a montanha que eu vou lhe mostrar, e o ofereça em holocausto a mim. Misericórdia. Sacrifício. Isaque! Isaque! Não consegui dormir. O que o preocupa? E se Deus me mandasse fazer uma coisa que eu não conseguisse entender? Quando ele falou com você pela primeira vez na terra dos seus antepassados, você entendeu? Não. Mesmo assim, obedeceu. Sem saber por quê. Fiquem aqui com o jumento. Meu filho e eu vamos ali adiante. Sacrificar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Pai, Sim, meu filho. a lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O Senhor proverá para si o cordeiro. Pai, está pronto. Pai, o que está fazendo? Pai, não! Isaque, você é o sacrifício. Por quê? Pai, por quê? Porque Deus disse que eu deveria sacrificar meu único filho a quem amo, e eu creio que ele vai ressuscitar você. Por quê? Porque ele prometeu. Ele prometeu. Meu Deus! Abraão. Abraão. Eis-me aqui! Não estenda sua mão sobre o seu filho e não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu único filho, para mim. Isaque, meu menino, meu filho. Obrigado, Senhor. Pai, olhe. Vamos dar um nome a este lugar. E que nome daremos? Jeová Jireh. O que significa? Significa o Senhor proverá. Sempre.
texto lá em Gênesis 22, 15 a 18, continua depois dessa interpretação, que pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que te abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Toda essa narrativa em Gênesis, no capítulo 22. Esse filme aí foi tirado de uma coletânea chamada Deus Provedor, da Universidade da Família, mas que ilustra bem o texto que compartilharemos hoje. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a orientação do Senhor. Deus, estamos diante, Deus, de um trecho tão precioso da Tua palavra, Pai. Clamamos, Deus, para que o Senhor tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, fale ao nosso coração, para que a gente possa entender a palavra do Senhor nesta noite, Deus. Por isso, ó Deus, com os nossos lábios nós pedimos, Deus, fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, que situação esse trecho. É um dos trechos brilhantes, lindos, maravilhosos da palavra de Deus, que eu gosto muito. Hoje pela manhã, pastor Roberto, aqui no Bacaxiri, pastor Tiago, lá no Uberaba, compartilhou um pouquinho a respeito do nosso Deus, que é um Deus que chama e que Ele espera a obediência nossa em obedecer. E Ele não só nos chama, mas Ele também faz milagre em nós e através de nós. E tratando dos patriarcas, Abraão é um dos que eu mais gosto de estudar um pouquinho, porque ele vai mostrar muitas coisas em que nós somos muito parecidos com eles, com os patriarcas e especialmente ali com Abraão. E eu gosto muito, e eles viveram de tal forma um relacionamento tão profundo com Deus, que eles foram lembrados lá na galeria, né, dos heróis da fé em Hebreus, no capítulo 11. Lá em Hebreus, nós começamos a ver o que fez com que eles aparecessem ali naquela galeria, não foi simplesmente para que o nome dele estivesse ou deles estivessem ali, mas foi a consequência de um relacionamento com Deus que eles viviam, que fez com que eles fossem parar na galeria ali dos heróis da fé de Hebreus. Nós vemos ali, a partir do capítulo 12 de Gênesis, que é narrado ali o chamado dele. No capítulo 21, a promessa do milagre se cumpria ali na vida dele, com o filho que nós vemos aqui nessa interpretação. E no capítulo 22 nós chegamos aqui nesse texto que narra o sacrifício de Isaac. E é diante de todo esse contexto que eu queria convidar você para que a gente pudesse aprender algumas lições, né, da vida de Abraão, para que vá nos conduzir a recompensas na presença de Deus de uma forma muito especial. Esse texto ele é recheado de ensinamentos e de lições, e eu queria tirar alguns desses ensinamentos com vocês nesta noite. E a primeira lição que eu vejo nesse texto é que, mesmo diante de toda a dificuldade que ele estava vivendo, da ordem que o Senhor tinha dado a ele, ele escolhe ser uma pessoa obediente a Deus, porque Deus tinha o melhor para a vida e para a história dele. Ele acreditava. E isso é uma lição para nós, que independente da situação que nós estejamos vivendo, Deus sempre tem o melhor para nós. E a obediência é sempre o melhor caminho. Gênesis 22, de 1 a 3, diz: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. A prova, ele não tentou, quem tenta não é Deus. Colocou Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. E na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho, e depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia orientado. Quando eu começo a refletir a respeito dessa história e a respeito desse texto, eu não acredito que simplesmente o Senhor, ele queria tratar o coração
do filho. Muito pelo contrário, todo esse texto e essa narrativa, ela tem a ver com Abraão, com o pai. Onde Deus, de alguma forma, tinha um projeto e um propósito para tratar a vida dele como pai, como homem, como um daqueles que fora escolhidos por Deus para que desse continuidade ao povo que ele já havia escolhido. E ele era um homem que havia andado na presença de Deus e experimentado alguns milagres da parte do Senhor. Essa narrativa do capítulo 22, ela não aparece por um acaso na vida de Abraão, muito pelo contrário, já era consequência de uma caminhada que ele tinha com Deus, de alguns milagres que ele tinha presenciado, como no caso de Sodoma e Gomorra, e ele tinha, no decorrer da história dele, presenciado grandes feitos de Deus. Por isso que a história não começa no capítulo 22. E é nesse contexto e nessa analogia que eu vejo que a história de Abraão, ela se cruza com a nossa, com a minha e com a tua. E você pode se perguntar, mas como que isso? Porque nós também que aqui estamos, nós temos uma história com Deus, independente da situação em que nós vivemos. Nós talvez já presenciamos algumas das grandes coisas de Deus, milagres de Deus, por causa da nossa caminhada. Talvez a gente tenha ouvido Deus a respeito daquilo que Deus fez, das manifestações de Deus, de milagres na presença desse Senhor. E é nesse momento que a nossa história começa a se cruzar. E de repente eu gosto até de fazer uma analogia que nos dias de hoje, eu e você, nós somos uma espécie de Abraão, onde nós vamos passar por algumas das situações que ele passou, e a nossa posição diante dessas situações vai dizer muito a respeito do que nós somos e de quem Deus é para a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus vai sempre nos levar a ouvir a voz de Deus, mas não basta simplesmente nós ouvirmos a voz desse Deus. Nós precisamos crer que a voz desse Deus é uma voz que precisa ser ouvida e obedecida. E é nesse momento que projetos especiais de Deus na nossa vida e na nossa caminhada, eles começam a se concretizar. Quando esse texto se passa, Abraão tinha cerca de 120 anos. Se nós fizermos um cálculo, alguns estudos dizem que ele tinha cerca de 120 anos quando Deus pediu isso aí para ele. E aqui eu trago um ensinamento para nós aqui. Olha só, não é a idade que nós temos que vai impedir Deus trazer desafios para a nossa vida. Quando nós estamos com o nosso coração diante de Deus, não importa a idade que nós tenhamos, que nós sejamos uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um homem ou mulher, ou talvez um idoso. Deus pode usar a nossa vida e a nossa história no momento em que nós estamos. E aí é que nós começamos a ver que não existe impossíveis para Deus. Esse casal, Abraão ali com a esposa, ele tem toda uma história ali de quando Deus se revela a ele, dizendo que eles teriam um filho na velhice, e eles não acreditam, eles quase zombam de Deus. E Deus começa a trazer alguns ensinamentos para eles. E nesse capítulo 22, essa narrativa é muito especial. O versículo 2 de 22 diz, então disse Deus, tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem ama, e vá para a região de Moriá, e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Quem tem filho? Meu Deus, bastante, hein? Agora a pergunta, quem é filho? Todo mundo, né? Todo mundo aqui é filho. Você já imaginou? Tente se colocar no lugar desse pai. De repente ali num sonho, ou não se sabe bem como foi, o Senhor aparece e diz, olha, pega o teu filho, aquele filho que você ama, e você vai lá para tal lugar e vai sacrificar. E aí começa a vir aquele sentimento, e aí, obedecer ou não obedecer? Deus não queria simplesmente desafiar o coração de Abraão, mas ele queria aperfeiçoar o amor que ele sentia por ele. Por isso que diante de um texto como esse, nós vamos ver que ele não simplesmente provou Abraão, mas ele queria que o relacionamento deles fosse aprofundado ao ponto de ele obedecer ao Senhor, mesmo sem entender a situação.
e poder desenvolver dentro do caráter de Abraão uma dependência total do Senhor. Como isso é verdade, a música que cantamos a primeira, que é melhor nós estarmos na presença do Senhor do que nós vivemos sem conhecê-lo. Era disso que se tratava o ensinamento de Deus com essa história no coração de Abraão. Deus havia prometido um filho a ele há cerca de 25 anos atrás. E de repente Deus pede para sacrificá-lo, parece um paradoxo, não parece? Como que Deus dá um filho e de repente Ele pede para que seja sacrificado? Mas diante dessa experiência com Deus, estava uma oportunidade de demonstrar a Deus a lealdade que ele tinha pelo Senhor. E isso foi demonstrado de tal forma que nós estamos aqui falando desse exemplo de dependência de Deus. Desse exemplo de cumprir, de obedecer, de ser obediente àquilo que Deus estava ensinando naquela situação. O Senhor conhecia o coração do servo dele, de Abraão. E ele desejava que o relacionamento dos dois fosse mais íntimo e mais profundo. Você já teve alguma situação em que Deus pediu algo para você entregar? Ou talvez para você abrir mão e o seu coração ficou temeroso? Às vezes quando Deus chega e pede a nós coisas que o nosso coração humano nós não entendemos, nós começamos a vivenciar insegurança, começamos a viver momentos em que nós estamos temendo, e às vezes nós começamos a duvidar e questionar se aquilo que está sendo pedido era de Deus mesmo, porque às vezes o nosso coração ele não está disposto a obedecer plenamente a Deus, por não conseguirmos confiar de que o nosso Senhor fará acontecer do jeito que vai nos agradar. Mas o que importa não é como nos agradar, mas é que a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, se manifeste na nossa vida e na nossa história. Deus nos ama e Ele sempre deseja o melhor para nós. Ele deseja que nós experimentemos dependência profunda diante dEle, para que as histórias da nossa vida sejam parecidas com as histórias que nós vemos relatado em Abraão, onde ele não só testemunhava os grandes feitos de Deus, mas ele fazia parte daquilo que Deus tinha para a vida, para a história dele naquela época. Todos nós, sem exceção, passamos por lutas, batalhas e desafios que nós não compreendemos. E a nossa forma de se portar e agir vai dizer muito do nosso relacionamento com o nosso Deus. Hoje, talvez você que aqui está esteja passando por desafios. Desafios que você tem sentido que Deus tem pedido algumas atitudes da tua parte e que dentro do teu coração você não tem conseguido agir. E a palavra que o Senhor traz para você nessa noite é que nós precisamos aprender que a lição da obediência nos conduz cada vez mais à vontade de Deus na nossa história e na nossa caminhada. Se eu perguntasse para você, você tem facilidade em obedecer a Deus, o que você vai me dizer? Vai dizer talvez, depende da situação. Mas independente da situação, eu queria que você saísse daqui com essa marca no teu coração, de que a obediência ao Senhor é sempre o melhor caminho para a nossa história. Mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando a gente está prestes a perder coisas que são importantes na nossa vida e na nossa caminhada. Mas daí nós vamos aprender que essa vontade desse Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que exige obediência na nossa caminhada. Agora, não basta obedecer. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que tem uma outra lição a aprender, que é uma lição da fé de que o nosso Deus irá prover. É acreditar que Ele vai mover o sobrenatural para que a vontade dEle prevaleça e que nós, como filhos de Deus, possamos crescer junto com Ele no relacionamento. Os versículos 7 e 8 diz: Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão.
Isaac perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Crer sempre será a melhor opção, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando a circunstância parece insustentável. Um dos estudiosos, usando lá Hebreus, quando fala do Heróis da Fé, e o vídeo mostra isso, diz que uma das reflexões de Abraão era que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaac, independente do que acontecesse ali com ele. Tanto que em Hebreus 11, 19, diz que Abraão levou em conta que Deus poderia ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Eu acredito que um dos propósitos de Deus era aumentar a fé de Abraão, a fé dentro do coração dele. Por isso que Deus o prova. Por isso que Deus o coloca naquela situação. Quando nós começamos a analisar o paradoxo, parece que quando ele pede isso, ele está contradizendo também a promessa que ele havia feito a Abraão, de que a descendência dele seria uma grande descendência e que continuaria pela eternidade. Alguns estudiosos dizem que a caminhada ali, enquanto ele estava indo para o monte que Deus havia ordenado, aquela caminhada durou 3 dias. Dá para imaginar você como pai com essa ordem de Deus, refletindo 3 dias dentro do coração? Eu acho que todas as hipóteses possíveis e imagináveis poderiam ter passado pelo coração de Abraão. Agora, algumas convicções dá para ser identificadas na vida dele, de que ele acreditava que Deus iria prover de alguma forma, de que Deus daria um jeito, de que haveria sim uma solução, e da certeza de que Deus não o prejudicaria de forma alguma. Isso é depender de Deus. Isso é confiar que Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Agora, cá entre nós, quando a gente está vivendo lá o olho do furacão, com aquelas lutas que talvez aos olhos humanos parecem não ter solução, é nesses momentos que somente a nossa fé de que Deus tem o melhor, ela vai ser preservada. Seja às vezes dentro da nossa casa, seja com os nossos filhos, seja às vezes no nosso relacionamento, seja às vezes na nossa vida profissional, ou talvez nas escolhas que precisamos fazer para o futuro. Se nós não levarmos em conta de que a vontade de Deus ela é sempre a melhor e está a nosso favor, pois as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a nossa caminhada pode ser uma caminhada às vezes dura e penosa, por não compreendermos dessa forma. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Deus pode usar a situação em que nós estamos vivendo para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ser levados a um nível diferente de relacionamento, de dependência com Deus e de crer de que Deus ele é sincero, de crer que Deus nos ama, de crer que Deus ele tem projetos mesmo quando nós estamos passando por tormentas e batalhas na nossa vida. E quando eu estava estudando, eu comecei a ver que cada vez mais eu ia me identificando com esse personagem Abraão. Cada vez mais eu ia me identificando. Eu tentava colocar, às vezes, e pensar aquilo que viria no coração dele com relação ao relacionamento dele com Deus. Mas uma marca fica nessa história de que Abraão, ele confiava de todo o coração, e isso era baseado na fé dele. E isso ajudou-o a ser obediente e a crer que a vontade de Deus, ela é a melhor para a vida dele, e é a melhor para a nossa vida. Uma coisa que é muito clara é que Deus, ele pode mudar o final da nossa história. Mesmo que seja necessário mover o sobrenatural. Isso vai levar-nos, cada um de nós, a crer, a acreditar em Deus e acreditar nesse projeto de que Ele sempre tem o melhor
para a nossa vida, de que Ele sempre tem o melhor para a nossa história, porque fé não é simplesmente nós acreditarmos quando as coisas acontecem do nosso jeito, mas fé é nós crermos que Deus está no controle da nossa vida, mesmo quando o furacão está balançando o nosso barquinho. Mas a certeza de que o Senhor está conosco ali vai nos levar a crer no sobrenatural de Deus, mesmo nos tempos de batalha. E Deus começa a dizer, olha, me obedeça, creia que eu tenho o melhor. E a nossa caminhada e a nossa jornada começa a acontecer de uma forma diferente. De uma forma diferente. Agora, não basta simplesmente obedecermos, termos fé. Mas vem uma das coisas que são as mais lindas e belas, que é nós confiarmos em Deus. A gente confia em quem a gente conhece. A gente confia porque essa confiança nos traz segurança de que Ele, o Jeová Jirê, aquele que provê, que dá a provisão, Ele está conosco em todo o tempo. E a história mostra que Deus proveu o cordeiro para o sacrifício, e Ele sempre fará isso por nós. Versículos 10 a 14 dizem, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, e foi lá e pegou e sacrificou como holocausto, e em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, quando nós confiamos em Deus e entregamos a nossa vida e a nossa vontade diante do Senhor, nós começamos a experimentar um amor incondicional de Deus, crendo que Ele há de prover o que for necessário para a nossa vida. Mas isso implica em relacionamento, em conhecermos o amor desse Deus, esse amor que conduz e nos faz colher benefícios que podem nos levar a confiar incondicionalmente em nosso Senhor. Nós aqui que somos pais, talvez já vivenciamos algumas experiências, né? Quando eu falo isso, a minha filha senta mais forte lá na cadeira. Mas eu lembro quando as minhas filhas eram pequenininhas, eu botava às vezes ela num lugar como esse púlpito aqui, como essa mesa, e eu falava assim para elas, pula. E elas pulavam, ela nem pensava. Ela pulava de um jeito assim e ela sabia, e de repente ela queria de novo. E você botava ela de novo, e você dava um passinho para trás, falava pula, ela pulava e você ia lá e pegava. Já brincaram assim em casa? Numa mesinha, no sofá, em algum lugar? Já, né? Isso mostra da parte da criança de que ela confia plenamente no Pai. Isso nem passava pela mente dela o risco que ela estava correndo, às vezes, de cair. E é muito interessante que, com o passar do tempo, eu fazia a mesma brincadeira e, de repente, ela já... ela já não se jogava como se jogava no início. Porque, de repente, ela começou a olhar e falar, é alto. O nosso relacionamento com Deus, às vezes, ele é ilustrado da mesma forma. Talvez em algum momento da sua vida e da sua história você já confiou em Deus, ao ponto de crer que Ele lhe seguraria, independente de onde você estivesse se jogando nos braços dEle. E talvez no decorrer da tua caminhada, a tua experiência com Deus, ela tem sido talvez de mais medo de se machucar, do que de confiar que Deus tem o melhor para a tua vida e para a tua história. À medida que nós vamos caminhando na presença de Deus, Deus traz situações na nossa vida para aumentar a nossa fé e o nosso relacionamento com Ele, para que a gente venha desenvolver a confiança, acreditar na confiança de que Ele tem o melhor para nós.
de que Ele tem o melhor para a nossa vida. E hoje eu tenho um convite para você. Tratando-se da sua fé, da tua obediência e da tua confiança, voltar a ser como uma criança nos braços do Pai. Confiar que Ele está presente o tempo todo e Ele vai carregar você no colo, independente da situação que você esteja vivendo. Às vezes, nós temos que tomar decisões duras de obediência, mas nós vamos colher o benefício de que esse relacionamento profundo com Deus traz na nossa caminhada e na nossa história. E, de repente, eu estou falando mais do que mera religiosidade. Eu estou falando de relacionamento profundo com Deus e dependência de Deus, de fazer com que a nossa história seja escrita, para que ela possa glorificar a Deus e possa servir de exemplo para as pessoas que seguem ao nosso redor e para as nossas descendências. Hoje aqui, tanto tempo depois, nós estamos lembrando de um ato de obediência de um homem de Deus, de um homem que foi escolhido por Deus para ser da descendência daquele que seria o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso nós precisamos aprender a confiar, independente da situação que nós estamos vivendo. Você aceita o desafio de confiar em Deus? Confiar exige de nós crer naquilo que Deus pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para você, que Ele pode mover o sobrenatural para que a vontade dele se cumpra a teu favor. Ele já fez isso quando, num momento da história, o próprio Deus enviou Jesus Cristo como sacrifício para morrer em nosso lugar. Da mesma forma como esse texto ilustra Deus pedindo para que o filho de Abraão fosse sacrificado, ele, em determinado momento da história, abre mão do seu próprio filho como sacrifício num altar, numa cruz, num madeiro, para que eu e você, nós pudéssemos ter vida. Isso é coisa muito séria. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus como Pai, de abrir mão daquilo que Ele amava, por um amor maior, que é o amor pela vida, pela minha e pela sua vida. E de repente nós estamos vivendo mais um paralelo dessa história que lemos, mas de certa forma da demonstração do mesmo amor de um Deus Todo-Poderoso por nós como filhos, e da mesma forma como Ele derramou ali para com Abraão, e de que Ele derrama para com a tua vida todos os dias. Mesmo naqueles momentos difíceis, de batalha, de lutas, de não cremos que Deus está no controle, às vezes por causa dos gigantes que vêm sobre as nossas vidas. E aí é o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade, que nos leva a começar a crer que, independente da situação, Deus está no controle. Deus sempre vai estar no controle. Deus ama você, meu irmão e minha irmã. Deus ama a sua história e quer que a sua história, a partir de agora, ela seja levada de acordo com aquilo que Deus tem. Para crer que a vontade desse Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável na nossa vida. Consegue? A partir de hoje, escolher obedecer sempre, aperfeiçoar a tua fé e confiar que Deus tem o melhor para a tua vida? Agora o ápice desse texto, não simplesmente a história e como Deus agiu, mas os últimos versículos que diz assim, desse texto, que diz assim, lá no versículo 15, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, prestem atenção, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei
E farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. E suas descendências conquistará as cidades do que lhes forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Obedecer ao Senhor traz bênção na nossa vida e bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Obedecer a Deus traz isso. Obedecer ao Senhor nos leva a colher as bênçãos dos milagres e da provisão do Senhor. De entendermos de que em toda e qualquer situação, quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, Deus começa a manifestar o sobrenatural dele na nossa vida e na nossa história. E de repente nós estamos diante de uma narrativa tão profunda da parte de Deus, de um texto tão precioso, mas que nos confronta nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Às vezes escolhas que todos os dias nós estamos tomando, e às vezes nós não estamos tendo a percepção da presença de Deus, da presença de uma forma muito profunda de Deus nos detalhes da nossa vida, da nossa história e da nossa caminhada. Você escolhe, junto comigo, escrever os próximos dias da sua história, obedecendo ao Senhor, fazendo com que as suas experiências aperfeiçoem a sua fé e o seu caráter diante de Deus, e a sua confiança seja de como uma criança que se joga nos braços do Pai. Queria que você fechasse teus olhos. Queria que você pensasse um pouquinho nessa narrativa, nesse texto que nós lemos. E eu creio do fundo do meu coração que o Senhor sempre traz toques do Espírito Santo dele no nosso coração. E eu queria desafiar você a refletir um pouquinho. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite? Qual é o toque especial de Deus separado para a tua vida nesta noite? Você saiu da tua casa, veio para cá cultuar o Senhor. E o que Deus começa a revelar no teu coração? Uma coisa eu tenho plena convicção de que a tua história, ela pode ser diferente. Ela pode ser muito melhor à medida que nós nos colocamos na presença de Deus. Talvez quando você olha para o teu coração, você vê que talvez você já esteja até cansado de acreditar de que a tua história, a tua luta, tem solução. Mas de repente Deus te traz aqui nessa noite para dizer, olha, acredite. Deus trouxe você talvez para pedir a tua vida por completo. Porque talvez tem áreas da tua vida que tem a ver com as lutas e com as batalhas que você está enfrentando, que talvez você não tenha entregue totalmente ao Senhor. E nessa área talvez você não tenha obedecido ao Senhor e à voz do Senhor como deveria. E de repente Deus está dizendo assim, olha, eu quero me apresentar e me revelar a você como um Deus provedor, como um Jeová Jireh. E de repente você está entendendo que o toque do Espírito Santo no teu coração nessa noite é que você precisa se entregar por completo para poder começar a acreditar que obedecer é a melhor situação para a tua vida e para a tua história. Da mesma forma como ele pediu para Abraão, Abraão, quero aquilo que é importante para você. Será que é esse o toque do Espírito Santo dentro do teu coração? Se você tem entendido que você precisa entregar a tua vida por completo na mão do Senhor, levanta a tua mão para eu ver, eu quero ver. Amém. Glória a Deus, coisa linda. Amém. Eu digo para vocês que eu também fiz essa oração. Amém. Amém.
Isso é quando nós escolhemos obedecer independente da situação que nós estamos vivendo. Agora, talvez Deus tenha trazido você aqui nessa noite porque o Espírito Santo está dizendo que você precisa aprender a confiar em Deus, de que a vontade dele vai ser a melhor para a tua história, para a tua vida, para a tua jornada e para a tua caminhada. Talvez você é uma pessoa que já conhece o amor de Deus, já presenciou histórias de milagres, já ouviu falar dos milagres, dos grandes feitos de Deus. E de repente o toque do Espírito Santo de Deus está dizendo: olha, você precisa experimentar na tua jornada os milagres que eu posso fazer. E de repente a gente começa a olhar para esse Deus não simplesmente como Pai, mas como um Deus provedor, como um Deus que está no controle da nossa história e da nossa jornada, um Deus que ama e que deseja aperfeiçoar a nossa fé, um Deus que cumpriu as promessas dele na vida de Abraão e deseja cumprir as promessas dele na sua vida e na sua história. Quais são as promessas do Senhor para a sua vida? Tem algumas que talvez o teu coração já até esqueceu. Nosso Deus, Ele é Deus do impossível. Ele é um Deus que ama profundamente, mas Ele é um Deus que exige lealdade. E talvez o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração hoje é que você seja leal ao Deus que entregou o seu Filho por você. E a sua vida vai começar a ser restrita como um discípulo multiplicador da bênção de Deus por onde a planta do teu pé pisar. Eu vou pedir para você ficar de pé. E eu queria que você, de olhos fechados, você identificasse qual é o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração aí. Nós vamos começar a cantar e eu quero fazer 2 desafios. Eu quero desafiar você que tem entregado o teu coração diante do Senhor. Você tem entendido do fundo do coração de que Deus trouxe você aqui porque você precisa dedicar o restante da tua história nos pés do Senhor. Você vai estar dizendo assim: olha, Deus, eu quero, eu entrego a minha vida por completo e o restante dos meus dias para a glória do teu nome. Enquanto nós estivermos cantando, você vai sair do teu lugar e você vai vir aqui orar comigo. Sabe por quê? Porque eu fiz essa oração diante de Deus. Eu estou aqui como prova viva de escolher que Deus escreva o restante dos meus dias para a glória dele. E isso vai fazer com que eu possa confiar, obedecer e desenvolver um relacionamento com esse Deus de uma forma completa e de uma forma maravilhosa. Então, enquanto nós cantamos, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui orar comigo. Pode vir. Em nome de Jesus. E a igreja continue orando. Venha para cá. Amém, Deus. Obrigado. Com esse gesto você está dizendo: Deus, eu estou entendendo que a minha vida precisa ser tua por completo. O restante dos meus dias serão escritos na tua presença, meu Senhor. Oh, Deus. Sabemos que não estamos só, Pai. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Deus, reescreva a nossa história, Pai. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus pode fazer o impossível na sua história. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua
que vocês aqui na frente olhassem para mim, só um pouquinho. Eu acredito do fundo do meu coração que Deus vai usar o sobrenatural dele para agir em teu favor, independente da situação. Uma das coisas mais lindas que podem acontecer no coração de um filho de Deus é crer que a nossa história pode ser reescrita com a marca do sangue de Cristo, ao ponto de nós caminharmos no restante dos nossos dias crendo que Deus está presente independente da situação. Agora, enquanto vocês oram, eu queria falar mais um pouco aqui com a igreja, com o restante. Talvez o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração, e aí eu queria te convidar para unir-se com esse povo que está aqui na frente. É com relação à obediência ao Senhor. É com relação, talvez, a crer no impossível de Deus e a confiar plenamente de que Deus está no controle da tua vida. Se esse é o toque do Espírito Santo de Deus no teu coração nessa noite, eu vou convidar você a sair do teu lugar. Você vai se juntar com esses aqui, ó, e nós vamos continuar adorando ao Senhor e colocando diante dele a nossa vida e cantando que ele é o Deus do impossível, que não desistiu da gente em lugar algum. Mas você não vai sair daqui sem permitir que esse toque do Espírito Santo de Deus o conduza a assumir um compromisso público, sim, dizendo: Deus, olha, eu sou esse desse toque do Espírito do Senhor, e eu preciso voltar a obedecer, a crer e a confiar de que o Senhor tem o melhor para a minha vida, para a minha história e para a minha jornada. Vamos continuar adorando. E você sai do teu lugar, vem para cá. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus é impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus é impossível. Deus é impossível. Tu és Senhor. Deus é impossível. Deus é impossível. Amém. Estende a mão para cá, gente. Deus, obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, Pai. Deus, eu te agradeço tanto por essa palavra, Deus. Deus, eu agradeço a Deus pelos exemplos que o Senhor tem deixado na nossa história, Pai. Deus, os meus irmãos que aqui estão comigo, ó Deus, estão dizendo, ó Deus, que o Senhor falou com eles nesta noite, Pai. Deus, que o Senhor tome nas tuas mãos, Deus, cada um desses irmãos que precisam renovar, Deus, a caminhada contigo, Pai, crendo no sobrenatural do Senhor. Deus, coloque o desejo de obedecer ao Senhor independente da situação, Pai. Coloque no coração desses irmãos que estão aqui à frente, Deus, a ousadia, Deus, de aprofundar o relacionamento com o Senhor, Pai. De despertar no coração de cada um deles a confiança que somente vem da parte do Senhor, ó Deus. De que o Senhor tem nos tomado no colo, Pai. E da liberdade que temos de nos jogarmos diante do Senhor, crendo que o Senhor está nos tomando nos teus braços, Deus. Pai, eu oro por aqueles que com o gesto de entregar a vida totalmente ao Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que eles são, tudo aquilo, ó Deus, que eles vivem todos os dias sejam consagrados ao Senhor e dedicados. E o Senhor reescreva, Deus, a história da vida dos teus servos, cheios da presença, da graça e do amor, ó Deus, da ação sobrenatural do Espírito Santo do Senhor, ó Deus, fazendo que o impossível se torne possível na vida deles, nas gerações deles, ó Pai, cheio da alegria, da presença, da graça e do amor de um Deus que ama com amor único e incondicional, Pai. Enche o coração do teu povo aqui da tua alegria, Deus, e da certeza
da provisão e do cuidado do Senhor eternamente. Amém.